E bora escalar a seleção brasileira. Hoje o Brasil enfrenta o Equador, esse jogo que é válido pelas eliminatórias e marca uma nova era na seleção brasileira. A grande estreia do homem é hoje, rapaziada. É hoje que a gente vai ver o homem comandando a seleção brasileira até que enfim. Achei que eu nunca ia sentir tanta vontade de ver a seleção, viu? Depois desses jogos horríveis aí. E provavelmente daqui pra frente vai dar vontade de assistir os jogos da seleção brasileira, que finalmente a seleção vai ter um técnico que consiga treinar a seleção brasileira e fazer com que a seleção brasileira apresente bons jogos. O Brasil que na última data FIFA foi humilhado pela Argentina, perdendo de 4-1, num jogo que a seleção brasileira poderia ter levado até mais gol, mas a Argentina acabou tirando o pé aí. Tirando o pé não, né? A Argentina errou mesmo. Mas enfim, bora escalar a seleção brasileira aqui pra essa nova era, essa provável escalação pro jogo de hoje. Começando com o goleiro é o Alisson, e os prováveis zagueiros são o Marquinhos e o Alexandro do Lille, que deve estrear aí pela seleção brasileira fazendo a sua primeira partida aí. Muito se especula ainda se vai ser ele ou o Léo Ortiz do Flamengo, mas é bem provável que seja ele. E os laterais são o Wanderson do Mônaco, o Wanderson que já vinha sendo convocado e até mesmo sendo titular na era Dorival Júnior, que por sinal foi horrível. E o outro provável lateral deve ser o Alexandro do Flamengo. O Alexandro que vem fazendo aí uma boa temporada aí pelo Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e com essa boa fase que o Alexandro vem tendo no Flamengo, ele deve ser o titular aí da posição essa noite jogando contra o Equador. E o provável meio de campo que o Brasil vem com o Casimiro que está de volta na seleção brasileira depois de ficar um bom tempo fora e deve ser também o provável capitão essa noite. E o outro meio de campo deve ser o Bruno Guimarães, que nessa nova era aí do Carlo Ancelotti aí vai virar o Toni Kroos aí, se Deus quiser, né? E o próximo meio de campo aqui é o Gerson do Flamengo, o Gerson que também vem fazendo aí uma boa temporada aí pelo Flamengo e deve ser essa noite aí provavelmente titular jogando contra o Equador. E no ataque do Brasil, começando com o Vini Malvadeza que agora vai ser treinado pelo seu técnico que o treinava no Real Madrid, e é bem provável que agora a gente vai ver um Vinícius Júnior muito mais ativo, muito mais agressivo e conseguindo finalmente jogar bem pela seleção brasileira. E o próximo atacante aqui que vai compor a outra ponta deve ser o Estevão, que deve ser aí a grande novidade da noite aí, sendo titular pela primeira vez na seleção brasileira. O Estevão que vem fazendo uma temporada muito boa jogando pelo Palmeiras, sendo aí um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, sendo assim um dos grandes destaques do Palmeiras nesta temporada, e quem provavelmente deve ser o 9 titular essa noite jogando contra o Equador, o Richarlison, que está de volta à seleção brasileira e deve ser o titular essa noite contra o Equador. O Richarlison que voltou recentemente de lesão aí pelo Tottenham, mas vem fazendo algumas atuações legais aí e sendo extremamente participativo no Tottenham e deve ser essa noite o titular absoluto aí. Mas enfim, mano, quem que você acha aí que devem ser os prováveis titulares essa noite contra o Equador? Comenta aí, curte, falou, até a próxima.